E aí, turma? Ótima tarde para vocês, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, um tema moderno, contemporâneo, se você preferir. E no primeiro momento eu pedi que você lesse o material, fizesse inclusive exercícios, para só depois eu poder colocar as minhas explicações, os meus esclarecimentos, tá bom, para você. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre essa temática aqui, super interessante. Nova ordem mundial. O que é isso, professor? Gente, entende-se por nova ordem mundial o plano geopolítico internacional de relações de poder e força entre os países após o final da Guerra Fria. É uma definição um pouco mais ampla, muito bem elaborada, tá? Que você vai ter facilidade de compreendê-la durante a exibição do nosso vídeo, tá certo? Fica atento aí, por favor, se preciso você pausa, faz anotação, monta esquema para facilitar a tua compreensão dos conteúdos, beleza, gente? Galera, é o seguinte, com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o esfacelamento da então URSS em 1991, perfeito? O mundo se viu diante de uma configuração política única. Aquela nova configuração naquele momento nova, importante para a gente entender o que é o mundo hoje. A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo, que se estendia praticamente por todo o mundo. Onde é que eu estou querendo chegar? Tá? Gente, olha, o planeta que antes se encontrava numa denominada ordem bipolar da Guerra Fria, passa então a buscar uma nova denominação no plano político, uma nova denominação. No entanto, é preciso que a gente compreenda o seguinte, uma nova ordem mundial, ela começa a se estruturar sobre o ponto de vista de duas características, ou de dois caráteres, se você preferir. Um, do ponto de vista de um caráter multipolar, e o outro de um ponto de vista unipolar. Esse caráter multipolar que eu estou me referindo, galera, é para destacar que haverão vários países, vários determinados organismos, tá certo? Que vão influenciar política e economicamente o planeta. Aí eu escolhi uma imagem, a primeira imagem é da União Europeia, a segunda imagem você conhece, é da bandeira dos Estados Unidos, da China e também do Japão, tá certo? Mostrando aí a multipolarização, muitos países, muitos organismos que influenciam esse planeta atual, tá bom? E o outro caráter para a gente destacar, o caráter unipolar, é aquele que traz o ponto de vista militarizado. Eu escolhi essa imagem porque você lembra que durante vários momentos das aulas o professor sempre menciona a influência dos Estados Unidos militarmente falando, a sua indústria bélica, tá certo? A indústria bélica é essa que não é superada por nenhum outro país, tá bom? Então vamos dar continuidade ao nosso vídeo, tá certo? Com o fim do mundo bipolar e da oposição entre os sistemas capitalista e socialista, as diferenças econômicas e sociais entre países ricos e pobres tornaram-se muito mais observáveis, muito fácil de serem, então, compreendidas. Desde então, gente, essa regionalização entre os países passou a ser entre os desenvolvidos, os chamados países do norte, como eu coloquei na imagem, tá bom? E os subdesenvolvidos, os denominados países do sul. Estou mostrando aqui uma outra imagem com cores diferentes, mas as cores não significam nada, É só para você compreender. A parte de cima do hemisfério norte, desenvolvido, o hemisfério sul, subdesenvolvido, portanto, se você for por esse outro critério, tá? Vamos falar, gente, nesse momento, caracterizando cada uma dessas ordens. A primeira ordem, a ordem multipolar, ou também conhecida como nova ordem mundial. Gente, essa nova ordem mundial, ela aponta para a existência de outras potências, detentoras do poder econômico, quase tão expressivo como os Estados Unidos, especialmente nas regiões geográficas, em que elas estão localizadas. Daí o uso da denominação ordem mundial multipolar, para indicar essa relação de poder no campo econômico. Entre essas potências a gente pode citar o Japão, como eu havia colocado, ali de grande influência econômica, tá? Na Ásia, na Oceania, e também a União Europeia, o bloco econômico formado por 27, hoje 26 países, no continente europeu, claro, tendo como país principal a Alemanha. Depois a gente vai ter uma aula somente sobre a União Europeia, é um assunto muito bacana, tá? Para a gente poder compreender. Deixa eu só pegar essa deixa, já que a gente está falando de multipolarização, e destacar que a partir do ano de 2001 surgiram novos atores no cenário econômico global.
tá? Novos atores esses através de alianças estratégicas, né? O caso, por exemplo, do BRICS. Lembra do BRICS? Olha só, BRICS, né? Os países lá, aí na época da então ex-presidente Dilma Rousseff, os países são Brasil, Rússia, África do Sul, China e também, consequentemente, tá, a Índia. Só para a gente relembrar isso aí que é importante. Ordem multipolar, facinho de você compreender sem nenhuma dificuldade. Beleza? Vamos para a ordem, então, mundial de caráter unipolar. Eu coloquei essa imagem para representar como se o planeta, né, em se tratando de indústria bélica, em se tratando de aspecto político-militar, fosse apenas dominado pelos Estados Unidos. Fosse não, é apenas dominado pelos Estados Unidos. Essa imagem deixa bem claro, tá certo? Para você entender. Então, compreendamos da seguinte forma aí, tá certo? Para facilitar a sua compreensão, beleza? De caráter político-militar, essa ordem mundial ela é estruturada na supremacia absoluta dos americanos, né? O que justifica a atual liberdade do mesmo, né, de intervir militarmente em nome da sua segurança interna, né? Isso é bem questionável, isso é bem complexo da gente afirmar, mas é o que o contexto da ordem unipolar, tá, nos traz. Beleza? Eu coloquei aí uma segunda imagem, né, uma próxima imagem, melhor dizendo, para destacar que o início do século XXI, tá bom? Ele é palco de inúmeras transformações no âmbito das relações internacionais. Tá certo, gente? As mudanças são tantas que se tornou comum o uso da expressão nova ordem mundial, né, para classificar esse quadro político e econômico, porém existem contradições essas que alguns autores até classificam não a ordem mundial, ou nova ordem mundial, mas sim desordem mundial. A gente afirma isso, gente, porque com a superação do socialismo em relação ao capitalismo, ou pelo capitalismo, tá, trouxeram vários problemas sérios, vamos colocar assim, tá, que apresentou um desequilíbrio socioeconômico nesse planeta. Tá bom? São, por exemplo, a desintegração da União Soviética, tá, a perda dos seus próprios aliados lá no leste europeu, tá bom? A formação de blocos econômicos, a expansão e a crise da União Europeia, tá certo? Os atentados lá às torres gêmeas, né, no World Trade Center, tá bom? A Primavera Árabe, tá certo? Dentre outros assuntos. Paralelamente a esses acontecimentos, o próprio sistema político e a estrutura social de todos os países tem se transformado tão rapidamente que parecem provocar, tá, uma crise civilizacional, né, e encerrar um ciclo, vamos colocar assim, de séculos de ocidentalização no mundo. Tá? Isso decorre, você sabe muito bem, tá bom, de um movimento, né, provocado, né, ou de um movimento econômico provocado pela globalização. Lembra do que é a globalização? O processo de integração político, econômico e social, né, caracterizado pelos avanços nos ramos ou nas áreas da comunicação, da indústria, da ciência. Tá? Então, tudo isso, gente, caracteriza uma crescente interdependência, tá, entre essas economias e os povos do planeta. Graças a essa globalização, né, vivencia-se um pouco disso. Esse processo, por sua vez, ele contribui para que países classificados como potências regionais ou emergentes, né, conquistassem, então, maior interdependência no cenário político internacional, como é o caso do Brasil, né, o Brasil tendo uma certa participação, tá, e assim por diante. Vamos dar continuidade aqui, mais duas informações para fechar o nosso vídeo. Na realidade, tá, todo esse ciclo de mudanças, ele representa um choque entre as tendências e os interesses particulares de países naquilo que convencionalmente chamávamos de nova ordem mundial. Chamamos de nova ordem mundial. Tudo bem, gente? Então, assim, a gente pode observar que a nova ordem mundial é um assunto extremamente importante, tá, ok? Espero que o vídeo possa ter sido esclarecedor para você, tá? A gente vai fazer a correção do exercício hoje, eu vou enviar as fotos da correção do exercício e digo o que vocês farão. Valeu, um abraço, tudo de bom para vocês, tchau, tchau.